E aí, rapaziada, tudo tranquilo? Hoje eu quero ensinar vocês como vocês podem estar usando a câmera 3D da maneira correta, porque eu vejo muita gente usando a câmera 3D da pior forma possível, nem sabe as funções que a câmera 3D tem. Então hoje eu quero estar mostrando pra vocês tudo isso, vai ser uma aula bem completa se você quer aprender sobre câmera 3D, nulo, vai ter tudo isso nessa aula. Então não perca, não pule o vídeo, porque eu prometo que você vai aprender coisas que você não sabe, fechou? Lembrando, curso junto com o pack vai estar na descrição, pack com mais de 1 TB de arquivos, tem After Effects 2026, Premiere 2026, overlays, presets, templates, mockups e muito mais, fechou? Então é sério, você não vai se arrepender. Bom, rapaziada, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é criando uma nova composição, Ctrl N, essa aqui é as minhas configurações, deixa eu mudar isso aqui em 1920 por 1080 e perfeito. 10 segundos, só clicar OK. Beleza, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é, obviamente, criando a nossa câmera 3D. Ctrl, Alt, Shift, C. Esse é a tecla de atalho. Aqui tem algumas configurações, mas sendo bem sincero pra vocês, eu não mudo quase nada, tá? Então, eu deixo tudo isso, basicamente, de padrão. Você pode só estar copiando minhas configurações, caso não estejam iguais, tá? Só clicar OK e perfeito. Bom, a primeira coisa que a gente vai estar precisando é da nossa textura, né? Eu tá pegando, vai ser essa daqui. E perfeito. Seguinte, tá apertando S, tá dando uma diminuída aqui nela. Deixa mais ou menos assim. E a gente vai estar dando Ctrl Shift C. Deixar essa opção aqui, ó. Deixar todos os atributos pra composição. E OK. Tá dando 2 cliques aqui nela. E a gente vai estar aumentando ela aqui, então Ctrl K, tá colocando aqui 1920, tô deixando 1080 aqui, perfeito, tá ativando 3D, aperta o R, tá colocando aqui no X, menos 90, pra deixar ela deitada, tá colocando assim, aperta o S, tá dando uma diminuída aqui, tá colocando aqui Motion Tile, e aí a gente pode estar aumentando bastante, acho que uns 1200 fica legal, só clicar em Mirror Edge. Perfeito, você pode voltar agora. Vai estar ativando aqui esta opção aqui e vai estar ativando esta opção aqui também. Tô deixando aqui em quarter só para não travar. E aí, como vocês vão perceber, vai estar basicamente assim. E a gente pode começar a adicionar os nossos itens, né? Ctrl T, tô colocando aqui Olá, pessoal. Ctrl Chama, Ctrl Home, aperto S, tá aumentando aqui. Deixando aqui embaixo da câmera. Tá colocando um preset do pack, tá? Tá ativando isso aqui, Effects Presets. E eu vou estar utilizando isso aqui, ó. Blue Text. Tem esse aqui também, ó. Orange Text também, que é bem bonito. Tá utilizando ele. Opa. Esse aqui. E beleza. A primeira coisa muito importante, caso você não saiba. A câmera 3D só afeta objetos 3D. O que isso significa? Texto, por exemplo, ele não tá com 3D ativado, tá vendo? Se eu mover a câmera, ele não vai mover. A textura vai mover, mas ele não. Por quê? Porque ele não tá com 3D ativado. Se eu ativar o 3D dele, ele tá movendo, viu? Então, essa é a primeira coisa bem importante. Eu vou estar colocando aqui, trocar de uma view para 2 views, porque assim a gente consegue manipular aqui as coisas de forma mais rápida, tá vendo? Então tá puxando o texto aqui mais pra frente, por exemplo. Deixar mais pra cá. E a gente vai estar desabilitando aqui a visualização dele, tá? Desabilita aqui. Ctrl D. E aqui, o botão direito, Transform Flip Vertical. Vou estar tirando aqui o Deep Glow dele. Tá colocando mais ou menos aqui. Pra estar fazendo aquele efeito de textura bem fácil. Compound Blur. Esse é o efeito, tá? Aí você vai estar colocando aqui a textura. Você pode estar aumentando. Pode estar tirando essa opção aqui. Que vai estar fazendo, tá vendo? Vou estar diminuindo mais um pouco aqui, eu acho. Tá diminuindo mais um pouco, ambos. Esse aqui também. Deixando mais ou menos assim. Beleza. Outra coisa muito importante. A gente não costuma manipular em si a câmera, mas a câmera conectada aos nulos. Então a gente vai estar criando primeiro um nulo para estar movendo a câmera. Ctrl, Alt, Shift, Y. Essa é a tecla de atalho para o nulo. Lembrando, caso por algum motivo você não tenha alguma tecla, algo do tipo, aperta aqui, ó, no botão, no espaço vazio, botão direito, vem em New, aí tem as opções aqui, ó, tem a câmera, no Object, você pode estar utilizando. Tá ativando o 3D aqui do nulo,
vou estar conectando aqui a câmera no nulo. Perfeito, agora a gente pode estar fazendo nossa animação. Aperta o P, clica aqui, coloca mais ou menos aqui 1 minuto. E aí você vai estar fazendo a sua animação. Eu, por exemplo, vou estar fazendo a animação aqui, mais ou menos assim, tá vendo? F9, vem no gráfico, e eu vou estar fazendo esse gráfico aqui. Lembrando, caso o seu gráfico esteja aqui, ó, aperta o botão direito, Edit Speed Graph, tá? Que esse gráfico é bem mais fácil. E aí eu vou estar só movendo essa bolinha pra cá, e essa outra bolinha pra cá. Vai estar fazendo uma animação de começando bem rápido e desacelerando. Perfeito. Essa já é a primeira coisa. Agora a gente vai estar combando duas animações uma na outra, tá? Isso é algo muito importante que eu vou estar ensinando. Eu vou estar pegando outro item aqui, eu acho que esse daqui, eu vou estar utilizando esse, tá colocando aqui, fazendo o mesmo processo, tá ativando aqui o 3D, acho que eu vou estar colocando mais ou menos aqui, ó. Só que esse eu vou estar colocando um pouco mais pra frente, tá colocando aqui 2 views, então, tá vendo aqui, jogando mais pra cá, tá vendo? Tô aproveitando, jogando esse texto um pouco mais pra trás. Ainda tá perdendo horas recortando o personagem manualmente? Com a nova Vision você faz isso em segundos. Basta enviar a imagem e a IA recorta automaticamente todas as partes do personagem que você quer, prontas para animar. Os primeiros 20 usuários que acessarem a nova Vision agora vai garantir automaticamente 30% de desconto. Então corra e não perca seu acesso. E beleza. Agora eu vou estar fazendo aqui... Deixa eu ver, peraí. Tá aproximando um pouco mais aqui. Certo, tô deixando assim, ó. Agora eu vou estar criando outro nulo. Ctrl Alt Shift Y, Ctrl Shift D. Aperta o Delete aqui. Clica aqui no 3D e vincula esse nulo no nulo de cima que a gente acabou de criar. Vou estar clicando aqui no P. Clica aqui e a gente vai estar fazendo a nossa outra animação. Eu vou estar jogando aqui mais pra trás, tá vendo? Até encontrar o nosso GIF. Tá jogando um pouco mais pra trás aqui. Ops. Jogando mais pra cá. Deixa mais ou menos assim, ó. Tá vendo? E aqui eu posso estar fazendo a mesma coisa. Então, Ctrl D. Aperta o botão direito, Transform, Flip Vertical. Tô colocando aqui. Aí você pode só estar copiando os efeitos aqui, ó. Clica aqui nessa caixinha, Ctrl A, Ctrl C. Copia aqui, Ctrl V. Ops, nessa aqui, Ctrl V. Só vai tirar esse texture flux aqui. A gente não vai estar utilizando. Perfeito, você pode ver que tem esse pequeno problema aqui. É porque a textura acaba aqui, tá vendo? Então você pode estar entrando aqui, troca uma view para 2 views. E só jogar a textura aqui pra frente. Não esquece de colocar também o Grow Bounds aqui. Aumentando bastante, colocar aqui embaixo. Perfeito. Aumentando bastante aqui. Não tá dando bug. Só centralizar agora. Deixa mais ou menos aqui. Menos assim. Beleza, o que a gente vai estar fazendo? Vai estar deixando aqui o nulo basicamente assim, tá vendo? F9, vem no gráfico, agora você vai estar colocando este gráfico aqui, ó. Mais ou menos assim, 70 a 70. Que ele vai estar fazendo a primeira animação e vai estar emendando na outra, tá vendo? Esse é um conceito bem importante, então você tem que aprender. Caso você não saiba, ainda não tá tão legal, eu tô jogando um pouco mais pra cá, pro meio. Tô aumentando aqui um pouco mais o espaçamento, tá vendo? Beleza. Que ele vai estar começando mais cedo a se movimentar. Então ele vai estar fazendo essa animação aqui. E a gente já pode emendar uma na outra. Então a gente já vai criar mais uma. Ctrl Alt Shift Y, Ctrl Alt Shift Y, Ctrl Shift D. Aperta o Delete aqui. Não esquece, clica no 3D e vincula esse nulo no nulo de cima que a gente acabou de criar. Aperto P, clica aqui. E eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. Uma outra animação que vai ser uma animação de basicamente se afastando, tá vendo? A gente tá dando um F9 aqui. Tem esse bug aqui. Só Ctrl K. Tá aumentando aqui o height. O if aqui. Esse bug ele já some. F9 vem no gráfico. E a gente vai estar colocando agora este gráfico aqui. Tá vendo? Que aí, como vocês podem ver, basicamente vai estar fazendo
esta animação aqui. Ainda não tá tão bem emendada, ó. Eu colocaria mais ou menos assim, tá vendo? Puxaria um pouco mais pra cá e beleza. Que aí vocês vão ver que aqui ele já vai começar já. Perfeito, ficou muito melhor, tá vendo? E agora, rapaziada, é só basicamente começar a colocar uns efeitos, tá? Então, tá dando Ctrl X aqui. Eu tô adicionando aqui um tweet shake. Esse daqui. Ctrl Shift D, aperto o delete aqui. E eu vou estar colocando também esse wide star aqui. Aperta U, tá colocando mais ou menos assim, ó. No final, tá vendo? Que ele vai combinar. Beleza. Ficou basicamente assim, tá vendo? Pra vocês verem, rapaziada. É bem simples, mas calma que ainda tem muita coisa pra vocês aprenderem. Seguinte, a primeira coisa muito importante é a gente estar utilizando o blur ao nosso favor. E não é simplesmente só ativar o motion blur, tá? O motion blur sim é importante, a gente vai estar ativando no final, mas não é isso. Tá colocando de uma view para 2 views. Perfeito. A gente vai estar vindo na câmera, clica nesse botão aqui, Camera Options, e vamos estar ligando aqui o Depth of Field. O que é o Depth of Field? É basicamente o campo de visão, é basicamente o blur que ele vai gerar de acordo onde estiver o Focus Distance da sua câmera. Aqui é um exemplo. Se eu venho aqui no Focus Distance, eu diminuir ele, você vai ver que vai aparecer essa barrinha aqui, tá vendo? Se eu vir nessa barrinha e colocar no nosso texto, na verdade, tirar do nosso texto, fica até mais fácil. Vou aumentar aqui o Aperture. Você vai perceber um negócio. Quanto mais eu distanciar do texto, mais com blur ele fica. Por quê? Porque o Focus Distance, ele tá nessa linha aqui, ó, tá vendo? Perto da nossa outra imagem, não no texto. Então, o que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar animando isso. Clica aqui no Focus Distance. Quando eu estiver fazendo animação pra cá, tá vendo? A gente coloca aqui, tá vendo? Perto do nosso GIF. Que aí o texto vai ficar com blur e aqui vai ficar sem blur, tá vendo? Basicamente essa pegada. E aqui, ó, começa a animar aqui já, que ele já vai ficando com blur, tá vendo? Aí a gente pode estar fazendo o mesmo aqui, ó. A gente pode estar puxando um pouco mais pra trás aqui, ó. Focus Distance, pra também ficar, ambos ficar com blur, tá vendo? Ficar esse com blur e esse com blur. Outra coisa muito importante é a utilização do Bokeh, ou de qualquer outro blur, mas eu prefiro o Bokeh. O Bokeh basicamente é um blur realista, basicamente é um blur super realista. Ctrl Alt Y, na verdade é Ctrl Alt Y, tá adicionando aqui o Bokeh. Eu vou estar tirando esse shake só pra você tá vendo. Ele não é um blur qualquer, ele é um blur ultra realista, tá? Se eu colocar aqui em Full, ele é um blur até pesado, então tome cuidado. Você vai ver que ele é um blur basicamente ultra realista, é o blur mais realista do After Effects. E a gente vai estar utilizando ele ao nosso favor. Toda vez que acontecer uma animação, a gente vai estar animando ele. Então clica aqui, tá deixando em 20, aperta U, vai uns 8, 9, 10 keyframes pra frente, coloca 0. Quando acontecer outra animação, tá deixando aqui em quarter para não travar. Quando acontecer outra animação, mais ou menos aqui, começa a acontecer outra animação, você dá uma aumentada de leve, mais ou menos assim, e depois você diminui de novo. Deixa assim, e aqui eu tô colocando 0, tá vendo? Vou fazer o mesmo aqui, ó, que começa a animação, você dá uma aumentada aqui, perfeito, é isso. Ctrl A, ativa o Motion Blur. Ctrl Alt Y, vamos estar adicionando aqui um Post-Rise Time para deixar um efeito meio travado. Deixar mais ou menos em 15. Ctrl Alt Y, S, Flicker. Vamos estar diminuindo aqui, mais ou menos para 900, que ele vai dar aquele efeito de meio que luz piscando, que é bem legal. Ctrl Alt Y, a gente pode estar adicionando aqui um Lux. Vamos estar pegando um Lux aqui mesmo. Bom, rapaziada, basicamente é isso. Se vocês querem ter acesso ao pack junto com o curso, link na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.